fato mais importante, o fato assim mais admirável, o milagre assim mais impressionante que eu conheço até agora, que eu vi com os meus olhos, foi o seguinte: numa das orações das 11, pela Rádio Canção Nova, muita gente deve escutar, a Luzia disse na oração: o Senhor está curando uma criança ainda em gestação. A mãe ficou sabendo pelo médico que a criança está com má formação. Mas disse a mãe: acredite, você está chorando agora porque é com você essa situação. O médico lhe disse que a criança que está no seu ventre, ela está com má formação. Até o médico ofereceu a você para fazer o aborto, mas você não quis. Deus abençoe você. Saiba que nesse momento o Senhor está curando a sua criança, e quando ela nascer, ela vai nascer perfeita. Gente, passou um tempo, quando chegou na Canção Nova, depois de uma das missas de quinta-feira, a mãe chega e diz: está aqui a minha criança. E a mãe já começa a chorar, e a mãe começa apenas a contar o fato, e eu já me lembrei, estava ali a criança perfeita, perfeita. Então nós ficamos sabendo direitinho, inclusive com o atestado médico, porque o médico atestou. A mãe já estava com 6 meses de gestação, e a criança não estava formada. E você sabe que a formação da criança se dá nos 3 primeiros meses, o restante é apenas crescimento. Ela não tinha ainda conseguido formar os seus órgãos, não tinha conseguido. Portanto, como o médico havia dito para a mãe, o que você vai receber é um monstrinho, disse o médico. Então, deixe que eu faça o aborto. Mas a mãe disse: não quero, não quero, não quero. Mas você vai dar à luz um monstrinho? A mãe disse: não, mas eu não quero. Você pode imaginar a minha comoção, a comoção dos outros, vendo já tinha passado meses já, a criança lindinha, ali eu pude pegar no colo, gente perfeita, perfeita. O médico fez questão de dar o atestado, porque justamente ele foi o primeiro a ficar estupefacto, porque ele tinha feito todo o trabalho de ultrassonografia, mostrando inclusive a má formação dos órgãos. Estava ali mostrado, fotografado a má formação dos órgãos. Em 3 meses tudo se mudou. Foi um impressionante milagre, como eu gosto de fazer nos batizados, de pegar a criança e levantar no alto. Eu fiz como Simeão, dizendo: obrigado, Senhor, porque os meus olhos viram a tua salvação, viram o teu milagre, viram. Só o Senhor poderia fazer isso, só poderiam fazer isso, só o Senhor poderia fazer isso. Para provar o que nós vimos e ouvimos, vimos com os nossos olhos, porque a palavra de Deus penetra pelos olhos, e ouvimos com os nossos ouvidos. Tudo é possível àquele que crê. Primeiro eu dou glória a Deus, porque veja, a Luzia fazendo oração, porque quando nós ministramos a oração, nós estamos aí apenas a serviço de Deus. Ela estava a serviço de Deus, mas pela coragem dela dizer para a mãe do jeitinho que Deus lhe inspirava, contar todo o fato que ela não sabia. Foi por palavra de ciência, não é que a Luzia soubesse, foi por palavra de ciência. E a mãe lá do outro lado no rádio escutando e acreditando. Você imagina a comoção daquela mãe?
Eu agradeço a Deus por isso. Eu agradeço a Deus porque aquela mãe acreditou. Primeiro, pela coragem dela em não querer que o médico abortasse. Segundo, por ela ter acreditado na palavra de Deus que lhe foi anunciado. Na hora que a Luzia falou a ela aquilo tudo, era a palavra de Deus através da boca da Luzia. Era a palavra de Deus através das ondas da rádio chegando àquela mãe. E ela acreditou, e porque ela acreditou, ela viu a glória de Deus. Realizou-se aquilo que Jesus disse a Marta: eu te disse que se tu creres, verás a glória de Deus. Aquela mãe acreditou, ela viu a glória de Deus, e muita gente pôde ver a glória de Deus. Foi uma conversão assim em série na sua família, porque todos puderam constatar: Deus realmente estava se mostrando Deus naquele milagre. Até agora, o milagre mais importante, o mais maravilhoso que eu vi com os meus olhos foi esse. Por quê? Diante daquilo que aquele pai disse, coitadinho, ele estava começando a conhecer Jesus. Se podes alguma coisa, vem em nosso socorro. Jesus lhe disse: se podes, tudo é possível àquele que crê. Repete comigo: tudo é possível àquele que crê. E veja o que o pai disse. Imediatamente, logo que o pai do menino escutou, ele exclamou: eu creio, vem em auxílio da minha falta de fé. Eu digo e você repete: eu creio, vem em auxílio da minha falta de fé. Diga isso agora para valer, meu irmão, junto comigo: eu creio, vem em auxílio da minha falta de fé. E vai dizendo agora o Senhor, porque nós estamos com aquele pai: sim, Senhor, eu creio, vem em auxílio da minha falta de fé, Senhor. E eu já vi tantas maravilhas suas, Senhor, mas vem em auxílio da minha falta de fé. Sim, Jesus, eu creio sim, Senhor, mas vem em auxílio da minha falta de fé. Sim, Jesus, eu preciso da tua graça. Vem, Jesus, em auxílio da minha falta de fé. Eu creio, Senhor, mas auxiliai a minha fé. Como Pedro, eu digo: Senhor, sim, eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé, Senhor. Eu preciso mais fé, preciso muito mais de fé. Vem, Senhor, em meu auxílio. Amém. E saiba, meu irmão, que a fé que nós recebemos será sempre como um grão de mostarda. Sempre. Quando Jesus diz: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, Ele está dizendo que a nossa fé vai ser sempre pequena. Sempre. Mas veja bem, assim como nós pegamos uma sementinha e usamos aquela semente, nós semeamos. Não dá, se nós não soubéssemos, não dá para acreditar que uma sementinha pequenininha daquele jeito vai produzir uma árvore tão grande. E há árvores enormes que vêm de sementinha pequenininha. O pinheiro, por exemplo, tem a sementinha dele dentro daquele peãozinho, que a gente gosta de brincar, e nós queremos da roça, né? Gostamos de pegar os peãozinhos e brincar com eles. Dentro daquele peãozinho é que está uma porção de sementes dentro do peãozinho. Então é realmente uma sementinha de nada, é uma sementinha daquela que dá um pinheiro inteiro. Se nós não tivéssemos visto, nós não acreditaríamos. Gente, a nossa fé é sempre assim. Mas aí que está, a minha fé, a sua fé será sempre do tamanho de um grão de mostarda. O que temos que fazer é semear essa nossa fé no chão daquela realidade impossível para nós, porque o impossível para os homens é possível para Deus. Preste atenção, porque é semear a semente da fé no chão do impossível que está diante de nós. Eu me lembro de um fato. Eu estava no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, num encontro como esse. Era um ginásio desse tipo, cheio, e o Senhor me inspirou, e eu estava fazendo uma oração de cura, quando de repente eu parei. Eu mesmo fui surpreendido. Eu parei, porque parece que o mundo, o tempo parou ao meu redor. Não sei se você já teve essa experiência. Várias vezes acontece isso conosco.
E só esse acontecimento me mostrou que Deus estava realizando uma coisa extraordinária. E daí eu parti para dizer: nesse momento o Senhor está curando uma criança. E até eu disse: não é aqui perto, é longe, é bem longe daqui. Uma criança que estava em gestação, nasceu, mas com o pulmão não formado, não terminou a formação do pulmão. E eu disse: neste momento o Senhor está fazendo um milagre, porque isso é um milagre. O Senhor está restaurando o pulmão desta criança. Acredite. Até eu disse: é longe daqui. Eu disse: é uma coisa tão extraordinária, é um milagre tão grande, que eu vou querer saber. De alguma maneira, você depois que vai saber dessa graça, notifique, mande para mim essa informação, porque é muito lindo esse milagre que Deus está fazendo. Gente, passou-se 2 anos, eu nem me lembrava mais. Depois desses 2 anos eu fui Caruaru, lá em Pernambuco. Quando chega uma senhora e diz: padre, o senhor se lembra de uma cura que o senhor anunciou lá em Porto Alegre? E começou a contar. Eu disse: claro que lembro. Ela disse: eu vou lhe contar. Eu estava lá em Porto Alegre. Eu sou aqui do Pernambuco, mas eu estava lá e participei do encontro. Assim que o senhor falou, eu saí do meu lugar e fui ao telefone, porque eu estava conhecendo justamente a situação. Tinha conversado por telefone com uma amiga minha que tinha tido justamente o seu filho, estava com questão de dias, mas muito aflita, porque a criança havia nascido justamente assim. A criança estava inclusive lá na incubadeira, cheia de cuidados médicos, e a mãe desolada porque o pulmão da criança não tinha sido acabado de formar. Assim que o senhor disse, eu fui ao telefone, fiz questão de chamar a mãe e falei com ela e disse para ela: acredite, porque não pode ser outro caso. O padre falou desse jeitinho, assim, 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 e disse que o caso é longe, é igualzinho o seu. Diz que a mãe começou a chorar do outro lado e me disse: esse menino já está agora com 2 anos. Eu fiquei contente, dei glória a Deus. Gente, nesse ano eu voltei, dessa vez a Recife, quando essa senhora apareceu outra vez, agora com a mãe e o menino, e o menino estava lá, arteiro, lindo, 3 anos, o menino já grande, já crescido. E impressionante que os médicos também ficaram bobos, porque os médicos constataram: o pulmão da criança não tinha se formado, e de repente a coisa começou a reverter, e o menino cada vez melhor, e os médicos não eram capazes de explicar. Daí disseram para a mãe: tudo bem, nós temos que nos dobrar diante da situação. Deram um atestado, a mãe levou para mim o atestado médico, como eu havia pedido, estava ali diante dos meus olhos o atestado dos médicos. Mas sabe, médico é médico, ele tem que acabar procedendo assim. Disseram para a mãe: olha, mas justamente nós não podemos garantir que a criança vá ser perfeita, porque ela ficou todo esse tempo com o pulmão não formado. Ele formou o pulmão fora do ventre da mãe, não dá para explicar, mas por isso justamente faltou oxigenação. Pode ser que essa criança não tenha os movimentos motores perfeitos, pode ser que essa criança não aprenda direito, porque faltou oxigenação. Viraram e disseram: ele pode ser um excepcional. Claro, a mãe ficou assustada, mas a prova estava ali. Primeiro, que o menino é perfeito, ele é arteiro, um pernambucanozinho, arteiro, que eu vi que não teve parada o tempo todo enquanto nós estávamos ali. E a própria mãe disse: padre, ele é inteligente. Que excepcional, que coisíssima nenhuma, que negócio de demorar para aprender as coisas. Porque quando Deus faz a obra, Ele faz a obra completa. Aquilo que o anjo disse a Maria: porque para Deus nada é impossível. Repete comigo: porque para Deus nada é impossível, e tudo é possível àquele que crê. Foi o que Jesus disse àquele homem: tudo é possível àquele que crê. Repete comigo:
tudo é possível. Por isso, Senhor, eu creio, mas vem em auxílio da minha falta de fé. Sabe, gente, porque nós podemos crescer em fé. O próprio Pedro disse, naquele momento tão importante, quando até os discípulos de Jesus foram embora, porque Jesus falou a respeito da Eucaristia, é João capítulo 6, e João 6,60 diz textualmente que a partir daquele momento, os discípulos de Jesus, alguns discípulos de Jesus o abandonaram, porque disseram: isto é muito duro, quem pode acreditar nisso? E logo em seguida, o próprio Jesus desafia os apóstolos: vocês também não querem ir embora? Quando Pedro toma a dianteira e diz: a quem iríamos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna, e nós sabemos e cremos que tu és o Filho de Deus. O mesmo Pedro vai dizer a Jesus: eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Repete comigo: eu creio, Senhor, mas aumentai a minha. Repete: eu creio, Senhor, mas aumentai, porque a nossa fé cresce. Gente, eu já vi muitos milagres de Deus, mas eu preciso crescer muito em fé. Você também, eu tenho a certeza, já viu maravilhas de Deus, viu milagres de Deus, mas eu e você precisamos crescer muito mais em fé, porque crescendo em fé, nós vamos ter a coragem de semear a certeza de fé, a semente de fé no terreno do impossível aos homens. Está aqui uma grande amiga minha comadre até me desculpe se eu vou puxar isso, é sofrimento para você, mas nós participamos junto. Ela também teve uma menina, Ana Carolina, que acabou também nascendo com o pulmão com má formação. Ela mandou logo me avisar. Eu fui à Santa Casa em Guaratinguetá. Naquele tempo, gente, eu estava começando na renovação. Eu tinha fé, mas eu não tinha ainda tanta fé, eu precisava crescer muito. Eu entrei lá na maternidade, fui ao lugar onde Ana Carolina estava, ali na incubadeira. Batizei Ana Carolina. Ela está no céu, comadre, é verdade ou não é? Ela está no céu, sendo a nossa intercessora, a sua e minha. Você que é mãe e eu que sou o padrinho dela. Eu batizei, eu fui padrinho, não tinha mais ninguém, fui tudo ali para Ana Carolina. Tive a graça de abrir as portas do céu para ela. Hoje ela é nossa intercessora da nossa família. Mas, gente, eu não tive ainda naquele tempo a fé de pedir a Deus um milagre. Hoje eu creio, depois de tudo isso acontecido, eu pediria naquele momento que o Senhor fizesse um milagre, porque depois disso eu vi a glória de Deus. Você está entendendo? Deus não exige que nós creiamos sem ter visto, não. Pelo contrário, como Ele fez com Tomé, Ele permitiu a Tomé ver. Está aqui, Tomé, estão aqui as minhas chagas dos meus braços, das minhas mãos, dos meus pés. Está aqui a chaga do meu coração. Põe a mão para você ver, e não sejas incrédulo, mas fiel. Gente, o Senhor nos dá a graça, o Senhor nos dá a graça de ver, para poder acreditar. E a gente vendo a glória de Deus, a gente acredita e vai assim de fé em fé. Deus quer que você veja a glória dEle, para você poder crescer de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé. Até eu peço a você, anda um pouquinho no seu evangelho. Nós estamos no evangelho de São Marcos, capítulo 9, que é o evangelho de hoje. Vai, eu faço questão que você pegue na sua Bíblia. Agora, evangelho de São Marcos, capítulo 11, 2 capítulos na frente. Versículo 20, Marcos 11, 20. Você se lembra daquela situação? Jesus que passa, vê uma figueira, vai colher figos, não encontra figos. Jesus diz àquela figueira: tu vais secar, tu vais secar. E quando passam lá de volta, a figueira está seca. Os apóstolos ficam admirados e dizem: mas mestre, olha aí, a figueira está seca do jeito que o Senhor falou. E a resposta está aí, versículo 20. De manhã,
ao passar, viram a figueira seca até as raízes. Pedro, recordando-se, lhe diz: Rabi, olha, a figueira que amaldiçoaste está completamente seca. Jesus lhes respondeu: tende fé em Deus. Para um minutinho aí. Gente, a nossa fé é fé em Deus. Nós não temos fé em nós mesmos. Nós não temos fé em homens. Deus prepara homens e mulheres para serem os seus canais, para Ele poder curar. Deus prepara pessoas para serem ministras da cura. Nós somos ministros. O ministro é um garçom. O garçom vai e serve. Primeiro, o garçom não é a comida. Segundo, o garçom nem é o que fez, não é o cozinheiro, não. O garçom é só o servente. O ministro da cura é isto. Ele pega e leva. A coisa se passa entre Jesus e a pessoa doente, a pessoa necessitada. E claro, o garçom tem que fazer bem a sua parte. Tem que fazer inclusive com elegância. Esse é o nosso papel. Nós não colocamos a nossa fé em garçons. Não ponham a fé em mim, não ponham a fé em ninguém. Eu digo porque eu sou da Canção Nova. Não ponham a fé na Luzia. Não fique dizendo: a Luzia tem uma oração forte, a oração dela é igualzinha à sua. Não diga: o Padre Jonas tem muita fé. Claro, tenho a obrigação de ter cada vez mais fé, tanto quanto você. Mas não ponha a sua fé em mim, em ninguém, porque a nossa fé não é em homens. A nossa fé é em Deus. É o que Jesus diz aí precisamente: tende fé em Deus. Obrigado, porque você está entendendo. A palavra de Jesus está aí: tende fé em Deus. É o final do versículo 22. Jesus respondeu: tende fé em Deus. Parece que o Senhor caprichou. Ele fez questão que ficasse isso num versículo. Jesus lhes respondeu: o quê? Tende fé em Deus. Acabou o versículo. Para dizer a nós: a nossa fé é em Deus. Eu digo até: não ponha fé na sua fé. Porque há pessoas que dizem assim: eu tenho uma grande fé, né? E acreditam na própria fé. Não, meu filho, não. A sua fé é apenas aquilo que leva você a pegar a semente e semear. Não ponha fé na sua fé, mas a sua fé deve ser colocada, a nossa fé deve ser colocada em Deus. Para Ele é que nada é impossível. Para Ele é que nada é impossível. Deus pode tudo. Deus faz aquilo que Ele quer. O impossível torna-se possível para Deus. A nossa fé está em Deus, aquele Deus que é capaz de ressuscitar os mortos. A nossa fé se deposita naquele Jesus que é capaz de ressuscitar os mortos. Continuando a leitura, versículo 23. Em verdade eu vos declaro: se alguém disser a esta montanha: sai daí e atira-te ao mar, é uma coisa impossível, não é verdade? Jesus está trazendo de propósito uma coisa impossível. Sai daí para a montanha e atira-te ao mar. Se não duvidar em seu coração, mas crer que o que diz sucederá, isto lhe será concedido. Por isso eu vos digo, aí a aplicação do que Jesus acabou de dizer: se não duvidar em seu coração, mas crer, o que diz sucederá, e isto lhe será concedido. Jesus vai agora colocar de maneira prática. 24, acompanha comigo. Por isso eu vos digo: tudo o que pedis rezando, acreditai que o recebestes, e vos será concedido. Graças a Deus, nessa tradução ficou clarinho, até a maneira de colocar as palavras, a ordem das palavras, a divisão da frase ajudou muito a gente a entender. Preste atenção: tudo o que pedis rezando, acreditai que o recebestes, e vos será concedido. O que você pede na oração, pede acreditando que você já recebeu, e lhe será concedido. Eu chego aqui com o Padre Zezé e diz: Padre Zezé, gostei dessa Bíblia, você me dá essa Bíblia?
mas eu já estou pedindo sabendo que vou receber, porque eu estou sabendo que vou receber, Ele acaba me dando a Bíblia. Você entendeu? Tudo o que pedis na oração, tudo o que pedis na oração, creia que você já recebeu, creia que você já recebeu, creia que você já recebeu, e diz a palavra de Deus, isso lhe será concedido, como está escritinho aqui na Bíblia: tudo o que pedis rezando, acreditai que o recebestes. Repete comigo: tudo o que pedis rezando, acreditai que o recebestes, e vos será concedido. Meu irmão, é uma certeza de fé. Eu diria, essa é uma coisa teologicamente certa, porque é biblicamente certa. É Jesus dizendo: tudo que você pedir rezando, peça sabendo que vai receber, e você receberá. O que acontece é que a gente duvida. O que acontece é que a gente duvida, e a dúvida faz cair justamente o que Deus poderia fazer por você. Então diga comigo: eu creio, Senhor, mas venha em auxílio da minha falta de fé. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Eu preciso de uma fé crescida. E obrigado, meu Deus, porque o Senhor me concede a graça de ver as tuas maravilhas. O Senhor não exige de mim acreditar sem ver. Pelo contrário, o Senhor quer que eu veja as tuas maravilhas, para eu acreditar, e acreditando mais ainda, possa ver novas maravilhas, e mais maravilhas, e mais maravilhas, de fé em fé, de maravilha em maravilha, até a maravilha das maravilhas, que é a tua vinda na glória e a nossa ressurreição. Sim, Senhor, até aquele dia, aumentai, aumentai, aumentai a minha fé, de fé em fé, de maravilha em maravilha, até a tua vinda, Senhor Jesus. Amém, Senhor. E sabe, gente, isso é muito importante. Obrigado, que você está entendendo. Isso é muito importante, porque infelizmente, e é importante fazer essa declaração, uma onda de incredulidade o inimigo está trazendo sobre nós, na igreja. Essa é uma declaração importante. Eu estou fazendo uma denúncia contra aquele que é o autor disso, o inimigo. Ele está fazendo cair uma terrível nuvem de incredulidade, de descrença sobre nós, na igreja. É como a poluição aqui em São Paulo. Tem certos dias, frios principalmente, em que a atmosfera está baixa, por isso a poluição não consegue subir, a gente se sente sufocado em São Paulo, verdade ou não é? Sufocado, começam os olhos a lacrimejar, nariz, garganta, fica tudo congestionado por causa da poluição. Gente, esta poluição espiritual está baixando sobre nós. O inimigo está provocando justamente esta onda de descrença, essa nuvem de descrença, essa nuvem poluída, suja de descrença em cima de nós. Fruto dele, ele acredita, sim, ele acredita, só que ele não age de acordo com a fé. Como diz São Tiago, o demônio acredita, claro que acredita. Ele vê tudo isso até no fato que nós, nesse fato do Evangelho que foi narrado hoje, quando Jesus se aproxima, o demônio reconhece que é Jesus, tanto assim que põe o menino em convulsão, se atira ao chão. E aí Jesus então diz: espírito surdo e mudo, sai dele e não volte mais.
daí esbravejando, gritando, ele vai embora, porque ele reconheceu Jesus. Imediatamente quando Jesus chega, ele já começou a convulsionar o menino. Ele crê, claro que ele crê, só que ele não age de acordo com a fé. Justamente por isso, ele está querendo derramar essa onda de incredulidade, de descrença sobre nós. E eu digo, é preciso que a gente traga o oxigênio puro da fé para a igreja. Nós não estamos criticando a igreja, não. Nós estamos reconhecendo que a nossa igreja está tendo essa terrível tentação. O inimigo está vindo sobre nós que somos igreja, com esse negrume de uma nuvem espessa, uma nuvem negra, uma nuvem suja, poluída de descrença sobre todos nós. Gente, nós somos justamente constituídos por Deus a sermos como as árvores que durante a noite justamente absorvem todo o gás carbônico e soltam o oxigênio. A atmosfera se purifica por causa da árvore que solta oxigênio. É isso que o Senhor quer de nós, que nós creiamos cada vez mais, porque nós acreditando em Deus, usando a nossa fé, vendo as maravilhas que Deus realiza, e nós estamos realmente crendo, e quanto mais você crê, cada ato de fé, cada maravilha que você vê acontecendo, cada maravilha que você provoca pedindo, acreditando que Deus vai lhe dar, e a coisa acontece, você está jogando oxigênio puro de fé na igreja, oxigênio puro de fé na igreja, oxigênio puro de fé na igreja. Nós precisamos, e nós somos os escolhidos de Deus. É missão nossa trazer o oxigênio puro de volta para a igreja, contra toda esta poluição. Porque, gente, se nós não fizermos a nossa missão, todos nós vamos morrer juntos, debaixo da incredulidade, debaixo da onda da apostasia. Você está me entendendo? Eu estou lhe declarando uma coisa muito grave. Não vai acontecer, porque Deus é Deus. Deus preserva a sua igreja, mas a missão é nossa. Nós somos como a árvore, acho que você entendeu perfeitamente. Temos que fazer muitos atos de fé, e ato de fé não é apenas dizer eu creio no Senhor, não, é ver os impossíveis, é usarmos a semente da fé em cima daquele impossível, pedindo, sabendo que Deus vai conceder, e vendo a maravilha realizada, a fé aconteceu, e oxigênio se espalhou, e oxigênio de fé se espalhou na igreja. Gente, se não fizermos assim, a nuvem escura, a nuvem poluída de incredulidade, ela é tão densa, tão forte, que vai asfixiar todos nós na apostasia. Deus nos escolheu, os piores, não os melhores, os piores. Não sei se você sabe, não são as grandes árvores, as árvores de madeira de lei, as que mais produzem oxigênio. São as arvorinhas para a qual você não dá nada, as arvorinhas que acabam não gastando energia naquele caule grosso, bonito, madeira de lei. São as arvorinhas que produzem mais oxigênio. Elas não estão gastando energia no caule, elas gastam toda a sua energia nas folhas. São aquelas que mais produzem oxigênio. Deus escolheu certinho, Deus escolheu nós, gente. Deus escolheu nós, essas arvorinhas que somos nós, essas arvinhas raquíticas que somos nós, mas escolheu-nos justamente para oxigenarmos a igreja, diante desta nuvem espessa de incredulidade que o inimigo está jogando sobre nós. Não se admire quando você vir irmãos seus, leigos ou sacerdotes, simplesmente leigos ou consagrados, religiosos e religiosas, coitadinhos, que estão sem fé, que estão até fazendo e falando coisas de falta de fé, que mostra uma pessoa que não acredita, que não somente não acredita, mas que desfaz das coisas de Deus, que pega a Bíblia e pega um fato como esse, narrado hoje, que explica tudo parapsicologicamente, que não houve libertação nenhuma, o que aquele menino tinha, como é que chama essa doença?
que joga a pessoa no chão e a pessoa... Epilepsia, era epilepsia certamente, apenas, e na verdade não era nada de demônio. Desfaz tudo. Coitadinho, não tem fé, está jogando mais incredulidade em cima dos irmãos. Nós que temos fé, temos que acabar com este abuso. Não se pode jogar incredulidade em cima do nosso povo. Não se pode jogar incredulidade em cima do nosso povo. Gente, vai no padre, conversa com o padre sem medo, com respeito, com muito respeito, mas conversa, insiste, fala hoje, fala amanhã, reza pelo padre. Coitadinho, ele acabou sendo atingido pela nuvem da incredulidade, coitado. Não somente está na incredulidade, mas está ensinando incredulidade. Ele usa do púlpito, ele usa da mesa da palavra para ensinar, para espalhar incredulidade. A incredulidade que está nele, que envolveu a cabeça dele, que envolveu o coração dele, ele acaba passando para os outros. Coitadinho, nós não nos escandalizamos, não atiramos pedra, não, pelo contrário, nós temos que fazer uma obra de saneamento, porque são irmãos nossos, reze muito, e o mais importante, prove pela sua fé que o nosso Deus faz maravilhas. Prove pela nossa fé que o nosso Deus faz maravilhas. Porque justamente de maravilha em maravilha, se eles não creem, eles vêm. Se eles não têm ainda olhos de fé, olhos eles têm. E mais dia menos dia, os nossos irmãos, de tanto verem, pela graça de Deus, também acreditarão. Nós somos chamados a fazer esta obra de saneamento na igreja de Deus. Eu creio em Deus, que o meu caminho iluminou, que a minha vida transformou. Feliz eu sou. Eu creio em Deus. Se posso crer, se posso amar, a minha vida tem valor. Feliz Deus. Laia, 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 laia. Não faz ainda 2 anos, porque isso aconteceu no ano de 94. Passou-se o ano de 95, ainda não completou-se 2 anos. Eu acompanhei bem de perto esse caso lá em Lorena. Um jovem médico, fez residência, excelente cirurgião, veio para Lorena e começou a fazer operações, e muito bem sucedido. E os próprios colegas médicos estavam verificando e dizendo uns aos outros a perícia que ele tinha em operar. Era realmente um bom cirurgião, e claro, com isso logo adquiriu fama, logo adquiriu clientela. Ele mesmo hoje testemunha, adquiriu dinheiro também. Estava no auge da sua carreira, rapidamente ele cresceu, diríamos em termos humanos, abafou na cidade. Lorena não é uma cidade tão grande assim, abafou na cidade de Lorena. Quando ele começou a perceber tremor na mão, fora das cirurgias, mas começou a sentir, e ele médico logo percebeu a coisa, ficou temeroso, não disse nada a ninguém, mas percebeu que o tremor continuava, então muito disfarçadamente, com receio, ainda sem dizer aos seus parentes, foi a um colega, verificou e passou para outro. Daqui a pouco o tremor continuando, ele começou a sentir o tremor nas cirurgias, daí ele já ficou temeroso, daí ele foi fazer exames mesmo, não deu aqui, não deu ali, até que foram e perceberam a causa era um tumor no cérebro, e verificaram era maligno. Você pode imaginar o que aconteceu com esse jovem no auge da sua carreira. Por um lado o desespero, e por outro lado a corrida atrás das soluções médicas.
Claro, como ele era médico também, fez de tudo que se podia fazer, do melhor. A família inteira investiu tudo que tinha e que não tinha. Ainda no humano, no científico, na técnica. E as coisas não se resolviam. Ele não somente tomou rádio, mas tomou quimioterapia, muita quimioterapia. Perdeu todos os cabelos. E a coisa só dava para trás. Os colegas dele acabaram constatando que a coisa era irreversível. Quando nesse tempo, graças a Deus, ele conheceu a renovação, através de pessoas que foram orar por ele. Ele veio para o grupo de oração, magro, branco, sem cabelo. Ele mesmo diz: Deus me humilhou. E diz: eu estava no orgulho. E disse ele: a minha posição, o dinheiro, a fama que eu adquiri, me colocaram lá em cima, e eu não tinha Deus na minha vida. Ele confessa, ele testemunha isto hoje. Deus me humilhou. E disse ele: na hora que eu comecei a acreditar, e as pessoas então começaram a orar por mim e orar comigo, que nós fizemos uma grande cadeia de oração. Gente impressionante, os próprios médicos que até então tinham constatado que era irreversível, rapidamente, muito rapidamente a coisa reverteu. Esse rapaz melhorou completamente, rapidamente, muito rapidamente. Ele já estava com todos os movimentos, sem mais tremor, ainda temeroso, mas ele foi fazer uma pequena cirurgia. Ele viu, ele tinha um movimento perfeito, voltou a fazer operações. E o mais maravilhoso disso tudo é que por causa disso a sua família todinha foi indo, um depois do outro, se convertendo. Porque para Deus nada é impossível, e tudo é possível àquele que crê. Enquanto ele não acreditava, é o que ele testemunha agora, enquanto ele não acreditava, ele só acreditava na medicina. Tudo deu para trás, e era irreversível, e seria irreversível mesmo, na hora que ele começou a acreditar, porque ele encontrou Jesus, na hora que ele colocou a fé dele em Jesus. Crede em Deus, disse o Senhor, crede em Deus. Na hora que ele começou a acreditar no Senhor, daí a coisa toda começou a reverter, porque é justamente isso. Tudo é possível para Deus, e nada é impossível àquele que crê. Gente, é preciso unir as duas coisas. É como numa fórmula matemática, não dá uma coisa só. Claro, tudo é possível para Deus, mas nada é impossível àquele que crê. Ao contrário, nada é impossível para Deus, mas tudo é possível àquele que crê. Quando se junta o poder de Deus, para quem nada é impossível, com a fé da pessoa que acredita que tudo é possível, por causa de Deus, quando se juntam as duas coisas, as maravilhas acontecem. E o mais lindo é que os próprios colegas dele ficaram admirados da cura. Só que vários deles, inclusive o médico principal que acompanhou tudo, achou que foi a quimioterapia que tinha resultado nisso. Deixa ficar na dele. E chamou o rapaz e disse: tem uma coisa, você tomou tanta quimioterapia, que você não vai poder mais ter filhos. Você não vai conseguir, porque foram queimadas muitas células suas, porque as aplicações foram muito graves. E como colega sou obrigado a lhe dizer, foi um baque para o rapaz. Ele não contou para ninguém, ele viveu isso sozinho, esse drama, e dizendo para Deus: mas meu Senhor, o Senhor não vai fazer uma obra incompleta, o Senhor não vai curar o maior e deixar de curar o menor. Ele não teve coragem de dizer à esposa, ele esperou o tempo. Quando de repente a esposa aparece grávida, se passam os 9 meses, você já entendeu tudo?
Esse médico agora vem sempre dos nossos acampamentos de oração, e é uma coisa linda, ele vem com a criança. Ele vem com a criança abraçadinha no braço dele. É uma coisa até linda, o médico se põe sempre lá nas primeiras fileiras, porque ele sente muita necessidade de ouvir as coisas de Deus. Ele viu tantas maravilhas que ele sente necessidade de mais conteúdo, de mais conteúdo. Lá está ele com a criança no colo, nem é a mãe. É como que ele estivesse provando para ele e para todo mundo, diante dos céus, diante dos próprios infernos, que para Deus nada é impossível e tudo é possível àquele que crê. Nada é impossível para Deus e tudo é possível àquele que crê. E para você ver, obrigado. E para você ver que isso não acontece apenas com coisas de cura. Pela graça de Deus, eu vi um homem, 40 anos de espiritismo, 40 anos de espiritismo, e 40 anos de prática, de leitura. Era um homem cabeça feita no espiritismo, desde que ele foi para a marinha, ele foi servir na marinha, ele se tornou espírita, lendo os livros, viveu 40 anos inteiros no espiritismo. Por isso, já quando se casou, ele não confessou, não comungou, nem nada. Pela graça de Deus eu vi, não fui eu que fiz nada, eu apenas colhi o fruto. Eu vi esse homem vindo, se confessando, fazendo uma linda confissão, renunciando e querendo renunciar a tudo aquilo que ele viveu no espiritismo, querendo renunciar a tudo aquilo que ele leu, tudo aquilo que ficou de ideias espíritas na cabeça dele. Eu dei absolvição àquele homem e vi aquele homem batizado no Espírito e orando em línguas, gente, porque para Deus nada é impossível e tudo é possível àquele que crê. E foi justamente a esposa dele, porque a esposa dele sempre viveu perplexa diante da situação do seu marido, mas depois que ela ingressou na renovação, ela começou a acreditar e investir, e pedindo a Maria, 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 e foi Maria que dobrou aquele homem de 40 anos de espiritismo e jogou assim nos meus braços, para eu receber, atender a confissão dele, lhe dar a absolvição, lhe transmitir o batismo no Espírito e ver toda a conversão dele. Nessa vez que eu contei que eu fui lá a Caruaru, eu contei esse fato. Eu estava contando o fato ainda quando lá no meio da plateia um rapaz se levanta de voz forte e diz: padre, esse senhor é o meu pai. Eu quero testemunhar aqui que realmente ele tinha 40 anos de espiritismo e que ele se converteu de fato. E a biblioteca do meu pai, que era que era em toda a sala dele, não tinha parede, a parede é uma biblioteca todinha. Meu pai queimou toda a biblioteca dele, porque ele acabou com tudo, não só dos livros, mas acabou com tudo dentro do seu coração, porque nada é impossível para Deus, e tudo é possível àquele que crê. Aquela mulher acreditou, a esposa dele, a mãe daquele rapaz acreditou. Meu irmão, minha irmã, acredite, porque para Deus nada, e você sabe que nada é impossível, e tudo é possível àquele que crê. Diga comigo: eu creio, Senhor, mas vem em auxílio da minha falta de fé. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Deixa eu contar uma última. Vocês conhecem muitas coisas lindas que aconteceram com a Rádio Canção Nova, que só existiu por causa da graça de Deus. Quando eu estava em Fortaleza, a nossa rádio só tinha onda média, 5 kW, já tinha chegado a 5 kW, que era um milagre, mas não saía ali do Vale do Paraíba, lá em Fortaleza, porque eu vi uma coisa admirável: as pessoas do Nordeste eram sócios do Clube do Ouvinte, sem ouvir a rádio, mensalmente chegava a contribuição de pessoas do Nordeste,
E o Ceará, ali em redor de Fortaleza, era onde estava a maioria dos nossos sócios naquele tempo. Havia mais sócios no Nordeste do que no próprio Vale do Paraíba. Eles estavam investindo na fé. Eles não estavam ouvindo a rádio, investiam na fé. E eles esperavam um dia poder ouvir. E aquilo me tocou tanto, que no encontro como esses era também um ginásio. Eu pedi a Deus, eu disse: meus irmãos, vamos pedi que todos ficassem em pé, e disse: Senhor, eu estou pedindo as ondas curtas. Eu sei que é uma coisa impossível, nós somos uma radiozinha pequena, uma rádio do interior, mas nós estamos pedindo as ondas curtas, para que esses meus irmãos aqui do Nordeste ouçam a rádio. Eu pedi e já fui em ação. Quando eu saí de Fortaleza, eu nem voltei para casa, eu fui direto para Brasília. Cheguei lá no Ministério das Comunicações, tentando conversar sobre as ondas curtas. Me lembro que o senhor que me recebeu foi muito gentil, mas ele até riu de mim, dizendo: padre, nem todas as capitais de São Paulo têm ondas curtas. Todas as ondas curtas já estão usadas, mas nem todas as capitais do Brasil têm ondas curtas. O senhor está em Cachoeira Paulista, o que o senhor espera? Gente, era impossível. Mas vocês veem, há muitos anos nós estamos aí com as 4 ondas curtas, testemunhando. Mas o mais lindo é o seguinte: faz poucos anos atrás, bem pouco, numa reunião do Clube do Ouvinte lá em Cruzeiro, eu pedi a Deus também um outro impossível, que nós tivéssemos, para a glória dele, para evangelizar, porque é preciso que o Brasil seja evangelizado também através das ondas da rádio, que nós tivéssemos uma rede de rádio via satélite. Pedimos, gente, era um impossível. No ano passado, no final do ano de 94, as portas começaram a se abrir, e eu acreditei, e nós fizemos realmente uma loucura. Entramos com todos os papéis para podermos colocar o sinal no satélite. Maravilhosamente Deus colocou gente no caminho, na própria Embratel, e nós conseguimos, pela graça de Deus, no dia 1º de abril, parece mentira, né? Mais uma vez, a rádio foi adquirida no dia 1º de abril, e no dia 1º de abril também, do ano de 95, ano passado, nós estávamos com sinal no satélite. Estávamos com sinal no satélite, mas não tínhamos nenhuma rádio recebendo. O que adiantava nós termos o sinal no satélite sem nenhuma rádio recebendo? Nós fizemos uma loucura, estávamos pagando o sinal no satélite, que não é barato, sem nenhuma rádio recebendo. Passado um mês de maio, entrou a primeira. Gente, agora, não faz um ano ainda, já são 16 rádios nesta rede, e já há 4 esperando. Nós só não pudemos fazer porque era tempo de férias e tempo próprio de carnaval. Gente, 20 rádios já é uma rede grande, e nós sabemos, não pararemos nessas 20 rádios, não por nós, mas porque para Deus nada é impossível, e tudo é possível àquele que crê. Isso não acontece apenas com doenças curadas, isso acontece em tudo, acontece em conversão, acontece em evangelização. Vai ficando em pé, e diga comigo: eu creio, Senhor, mas vem em auxílio da minha incredulidade. Eu creio, Senhor, mas dá-me hoje, nesta tarde, um batismo na fé. Eu preciso de um batismo na fé. Eu preciso de um batismo na fé. Eu preciso ser mergulhado na fé, Senhor. Eu preciso ser mergulhado na fé, porque Senhor. eu quero ser cheio de fé. Porque eu quero ser cheio de para fé. semear a semente da fé. Para semear a semente da fé. Nos impossíveis humanos. Os impossíveis humanos. E assim eu verei a tua glória. E assim eu verei a sua glória. Se realizando em maravilhas. Se realizando em maravilhas. E nós cresceremos em fé. E nós cresceremos em fé. E vamos jogar o oxigênio da fé. E vamos jogar o oxigênio da fé nesta poluição da igreja. Nesta poluição da igreja. Batiza-me, Senhor. Batiza-me, Senhor. Batiza-me na fé, Senhor. Batiza-me na fé. Concede-me um batismo na fé, nosso Deus e nosso Senhor. Concede-me o batismo da fé, nosso Deus e nosso Senhor. Levante as suas mãos e vai pedindo. Vai pedindo com as suas palavras. Sim, Senhor, eu preciso. Vai pedindo, solta a sua voz. Sim, meu Deus, eu preciso. Eu preciso desse batismo, Senhor. Eu preciso acreditar mais. Muito mais do que Pedro estou pedindo.
pedindo, aumentai a minha fé, Senhor. Muito mais do que o pai daquele menino, eu digo, vem em auxílio da minha falta de fé, Senhor. Falta muito ainda, Senhor, falta muito ainda, Senhor. Eu quero aprender, eu preciso ser um homem de fé, e cada vez mais de fé, Senhor, também pela missão que nos confias, de oxigenar esse mundo, de oxigenar a tua igreja, Senhor, com o oxigênio da fé. Senhor, aumentai a minha fé, aumentai a nossa fé, aumentai a fé na igreja. Batiza-nos, Senhor, a todos nós nesta missa, nesse momento agora, Senhor, batiza-nos na fé. Nós estamos precisando e por isso estamos pedindo. A tua igreja precisa, Senhor, de um batismo na fé. Dá-nos, Senhor, esse batismo na fé. Amém, meu Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu Senhor Jesus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!